Tudo bem? Nós estamos iniciando a primeira aula remota da terceira série do ensino médio do turno vespertino da Escola Estadual Antônio Dantas. Em virtude da pandemia, a Escola Estadual Antônio Dantas resolve iniciar as aulas nessa nova modalidade, né, de aulas remotas. Então é o nosso primeiro vídeo. Espero que nós tenhamos um grande aprendizado. Então nós vamos falar, pessoal, sobre o capitalismo, né? O mundo contemporâneo, economia e geopolítica, né? O capítulo 1, processo de desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo é o modo de produção que o planeta Terra adotou, né? Então é o modo de produção vigente na maioria dos países. Então vamos falar um pouco sobre as suas características, né? Características do capitalismo. Nós temos como primeira característica e principal característica do capitalismo, que é o objetivo dele é sempre o lucro. Então, todas as relações capitalistas, né, todas as pessoas que se pautam sobre essas relações capitalistas, o objetivo principal é a obtenção de lucro, né? Por exemplo, um pequeno comerciante, ele coloca o seu comércio e o objetivo dele é ter lucro na sua comercialização. A mesma coisa, né, com os pequenos comerciantes, grandes comerciantes, ou pequenos empresários, grandes empresários. Então, todos que têm o seu negócio, o objetivo principal é a obtenção de lucro. Outra característica, né, importante do capitalismo é propriedade privada dos meios de produção. Que propriedades são essas? São terras, né, máquinas, certo? Produtos finais. Então, nós temos propriedade privada dos meios de produção. Se nós temos propriedade privada, nós também temos propriedade estatal. Por exemplo, empresas. Nós temos a Petrobras, que é uma empresa estatal, certo? Mas essa característica da Petrobras de ser empresa estatal, ela não é uma característica do capitalismo, né? Por isso, muitos governantes falam de privatizar as empresas do Estado, né? São pessoas que têm uma visão, não é, pautada mais com as características do capitalismo. Enquanto alguns governantes querem estatizar algumas empresas, então esse governante ele não é indo de acordo com as características do capitalismo, certo? Outra questão, dinheiro e similares são meios de troca. Esses similares, não é, nós temos aqui aquelas criptomoedas, né? Então são similares, não são meios de troca. Você precisa adquirir uma mercadoria, um produto, então você vai utilizar, né, na maioria das vezes, o dinheiro para adquirir esse bem, ou então pode utilizar alguns similares, né? E pode ser também com outro bem, você fazer uma troca, não é, de, por exemplo, de uma moto em um carro e você dá uma parte em dinheiro. Então, são dinheiros e similares. Outra questão, outra característica importante do capitalismo é a lei da oferta e procura, certo? Quando a procura é muito grande por um produto, o que tende a acontecer com esse produto? Né? Tende o preço, não é, baixar. Por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Ou então quando a oferta desse produto, é mais interessante a gente entender, a oferta desse produto é muito grande. Quando estamos na época do inverno e nós temos muito feijão, né? Os agricultores plantam e tem a sua colheita, tem muito feijão, que acontece? Muita oferta de feijão, que acontece com o preço do feijão, o preço está lá embaixo. Quando o ano não é de inverno, né, com poucas chuvas, nós temos uma pouca oferta de feijão no mercado, então o preço fica lá em cima. É chamada da lei da oferta e procura. São características do capitalismo. Quem é que determina o preço do produto? O próprio mercado, através dessa lei, né, da oferta e procura. Outra característica, predomínio do trabalho assalariado. Isso é bastante importante porque para o capitalismo existir é necessário que haja circulação de dinheiro. E para que tenha circulação de dinheiro, a população
que em sua grande maioria são trabalhadores, eles precisam serem assalariados para que eles possam ter poder de compra e fazer, né, o sistema capitalista girar. Se não tiver, né, se não tiver dinheiro, né, circulação de capital no mercado, o capitalismo ele entra em crise. E última característica aqui que nós estamos falando é divisão de classes. Nós temos duas classes sociais bastante distintas no capitalismo. Nós temos a burguesia, que ela possui os meios e bens de produção. Por exemplo, numa fábrica, nós temos dois tipos. Nós temos os donos da fábrica e nós temos os trabalhadores. Então, os donos são o quê? A classe da burguesia. Ele detém os meios de produção. Ele é o dono do quê? Das máquinas, não é? É dono de toda a estrutura da fábrica. E nós temos os trabalhadores, que são chamados de classe proletariada. É o proletário que vende o seu trabalho em troca de um salário. Origens do capitalismo, né? O capitalismo ele surge, certo, da passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Nós tivemos essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna em 1492 com a queda de Constantinopla, né? Então nós temos aí já no século XV a Idade Moderna, que ela chega praticamente junta com o capitalismo, né? Aí acontece o renascimento urbano e comercial na Europa, certo? Antes, na época, na Idade Média, a maioria da população se concentrava onde? No campo. Agora, certo? Com o capitalismo houve um renascimento urbano, houve o crescimento das cidades, da população nas cidades, né? Surgindo essa nova classe social, que eu já falei a vocês, a burguesia e também os banqueiros e cambistas, né? E aqui, logo de início, aparecem as primeiras características, né? As características primárias do sistema capitalista. Já falei a você, a principal característica dela, o lucro, acúmulo de riquezas, controle dos sistemas de produção e expansão dos negócios. Então é aí que surge, né, cria-se as bases para a origem do capitalismo. Então nós tivemos, pessoal, nós vamos começar a falar, que foi só a parte introdutória, vamos começar a falar sobre as 4 fases do capitalismo. Nós estamos vivendo a 4ª fase do capitalismo, cada um com suas características. Então nós tivemos, né, no século XV para o século XVI, a primeira fase do capitalismo chamada de capitalismo comercial, tendo como doutrina o mercantilismo. Presta atenção que eu vou estar falando, cada fase do capitalismo apresenta uma doutrina. Então, o capitalismo comercial tem a sua doutrina, o mercantilismo. Depois temos o capitalismo industrial, tendo como sua doutrina o liberalismo. Depois tivemos o capitalismo financeiro, com a sua doutrina, o keynesianismo. E por último, nós temos o capitalismo informacional, que alguns chamam de globalização, com a sua doutrina, o neoliberalismo, que é a fase que nós estamos vivendo. Então vamos falar sobre a primeira fase do capitalismo, chamada de capitalismo comercial, que vai do século XV ao século XVII. Então, as suas características é a época, né, histórica da expansão marítima e grandes navegações. Foi a época em que os navegadores portugueses vieram, né, e descobriram a América. Primeiramente, Cristóvão Colombo. Aqui no Brasil nós tivemos Pedro Álvares Cabral em 1500. Então, é a época das grandes navegações, chamada também de colonialismo. Por quê? Porque eles dominaram o território recém-descoberto, a América, né? Brasil, Argentina, Paraguai, aqueles territórios, ainda não existiam esses países, existia apenas o território onde se viviam os indígenas e eles dominaram e colonizaram. Então esses territórios, como o Brasil, né, Argentina, Uruguai, eram colônias, ou seja, pertenciam a nações europeias. O Brasil, por exemplo, pertencia a Portugal, né, já que foi os portugueses que nos colonizaram, né? Não por acaso nós falamos a língua portuguesa, né? Devido o nosso colonizador serem os portugueses. Já do outro lado, né, da América, aqui na América do Sul, nós temos os países que falam a língua espanhola,
porque foi colonizado pelos espanhóis. Na época, as principais potências econômicas eram Portugal e Espanha, que foram os pioneiros, então eram as nações mais ricas. Aí depois chega a Inglaterra, França e Países Baixos. Os Países Baixos, como diz, né, lê-se a Holanda. E a atividade econômica principal dessa época, o comércio. Então, pessoal, a atividade geradora de lucro, veja que o principal objetivo do capitalismo é a obtenção de lucro. Então, a atividade que gerava lucro era o comércio. Comercializava o quê? Ouro, prata e produtos tropicais. No caso do Brasil, foi a cana de açúcar. Certo? Todos esses produtos eram explorados nas colônias e levados para ser comercializado na Europa. Então, por isso que o nome capitalismo comercial, já que a atividade que gerava o principal objetivo do capitalismo, que é o lucro, era justamente o comércio. Aí aqui nós temos uma característica, não é, diferente, né, que não pertence ao capitalismo, era o trabalho escravo. Nós tivemos aqui no Brasil de 1530 a 1880, 350 anos de escravidão, certo? Isso não é uma característica do capitalismo, né? Mas estava aqui embutido no capitalismo comercial. Por quê? Porque era a primeira fase, né? Ainda não estava com todas as características. Então nós tínhamos, né, a colônia, por exemplo, o Brasil, vamos levar Brasil e Portugal. O Brasil era a colônia, Portugal era a metrópole. Então, o Brasil fornecia à metrópole metais preciosos e especiarias. Já a metrópole trazia para aqui produtos manufaturados, vestidos, panelas, né, por exemplo. Então nós estamos na época, né, grandes navegações, também época, né, que estava o trabalho escravo, aqui as caravelas portuguesas nessa figura. A doutrina, como eu disse a você, cada capitalismo ele apresenta a sua doutrina. Então, o capitalismo comercial tinha como doutrina o mercantilismo. E o que dizia essa doutrina? Está aqui suas características. Intervenção do Estado na economia. Então, quem dizia o que deveria ser produzido nos lugares, na colônia, o que deveria ser comercializado era o Estado. O Estado era representado pela pessoa do rei, já que na Europa nós tínhamos as monarquias, certo? Então, também nós tínhamos uma política, né? Outra característica do mercantilismo, protecionismo, que era o pacto colonial. Por exemplo, o Brasil, que era colônia de Portugal, só poderia comercializar com Portugal. O Brasil não poderia comercializar com a Espanha. Então, isso se chamava era o pacto colonial, né? Ou seja, uma política protecionista. Outra característica, o metalismo. Então, a riqueza de um país era medido pela quantidade de metais preciosos que ele possuía, certo? Por isso que eles queriam encontrar logo ouro e prata, que eram os metais valiosos da época. Então, no Brasil não se encontrou ouro e prata, então o que é que os portugueses fizeram? Plantaram cana-de-açúcar. E eles pegavam a cana-de-açúcar, vendiam lá na Europa, levavam para a Europa, vendiam e trocavam por ouro ou prata. E aqui nós tivemos, no final do capitalismo comercial, o que aconteceu na época do capitalismo comercial foi a acumulação primitiva do capital que foi investido na indústria. Então, foi a primeira vez na história da humanidade que se acumulou dinheiro através de metais preciosos. Então, esse dinheiro, esse capital, ele foi investido na indústria. É aí que nasce a próxima fase do capitalismo, que é o chamado capitalismo industrial. Primeira fase, capitalismo comercial. Segunda fase, agora que nós vamos falar, do capitalismo industrial. Presta atenção. Capitalismo industrial começar no século XVIII, ou seja, em 1750, com a primeira revolução industrial na Inglaterra. Então, o primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra. Então, a Inglaterra todos os países acumularam capital, mas foi a Inglaterra que teve a ideia de investir o seu capital, o seu dinheiro acumulado na fase comercial, do capitalismo comercial, e investir em descobertas, né, científicas, como a máquina a vapor, como o tear mecânico, para introduzir na produção e assim criar as primeiras fábricas, ou seja, as primeiras indústrias. Foi nessa época, né, que tivemos a descoberta do carvão mineral. Então, o carvão mineral
foi, pessoal, o recurso energético. Então, as máquinas a vapor, né? A máquina a vapor, ela funcionava à base do carvão mineral. Então, houve a introdução da máquina a vapor no processo produtivo. Porque, por exemplo, as primeiras fábricas que existiram, que surgiram, foram as fábricas têxtil. Primeiras fábricas. Então, nós tínhamos, têxtil fabrica tecidos. Nós tínhamos o TA mecânico, que é a máquina que produz os tecidos. Então, você acoplava ela a uma máquina a vapor, então que funcionava como motor. E essa máquina a vapor funcionava, o recurso energético era o carvão mineral. Com isso, houve um ganho, né, um grande aumento de produtividade, certo? Enquanto as pequenas fábricas, antes da introdução da máquina a vapor, ela produzia, digamos, 100 peças a cada uma hora, ela passa a produzir 1000 peças. Então nós tivemos um ganho de produtividade, que foi a introdução da máquina. E quando nós introduzimos a máquina a vapor no processo produtivo, aí se torna o quê? Uma indústria. Por isso que o nome, capitalismo industrial. Nesse momento, já não é mais o comércio que gera mais lucro para o sistema capitalista. Quem gera mais lucro é a atividade industrial. Por isso que o nome agora da fase é capitalismo industrial, porque é a indústria que satisfaz o desejo dos capitalistas, que é o quê? A obtenção de lucro. Então nós tivemos o surgimento das primeiras fábricas, como eu já falei, fábricas têxtil. Depois surgiram mais outras fábricas, né, que produziam navios e vários outros produtos. Também tivemos a expansão das redes de transporte. Antes do surgimento da máquina a vapor, os transportes eram, por exemplo, as locomotivas, os barcos a vela, locomotiva a lenha, e agora as locomotivas, os trens, agora funciona a máquina a vapor. Os navios também, navios a vapor, não mais a vela, né? Veja que na fase comercial os portugueses chegaram com caravelas no Brasil, né? Porque ainda não existia a máquina a vapor, mas a partir agora do século XVIII, os navios agora são muito mais rápidos, certo? Não necessita mais do vento, ou seja, funciona a base da máquina a vapor. E nós tínhamos agora, né, supera-se aquele trabalho escravo da fase comercial. Agora nós temos o trabalho assalariado. Por quê? Porque agora nós temos muitos produtos com um ganho de produtividade na indústria. É preciso que haja mercado consumidor. Então, os trabalhadores foram assalariados para poder também participar do processo de consumo, né, de roupas, de utensílios que eram fabricados nas fábricas. Certo? Nós temos a mesma questão. Agora, a colônia fornece o quê? Matérias-primas. Por exemplo, para fabricar tecido, necessário o quê? Algodão. Então, o algodão vinha de onde? Das colônias. E a metrópole agora fornece produtos industrializados. Veja que antigamente, na fase comercial, a metrópole fornecia o quê? Produtos manufaturados. Agora ela fornece produtos industrializados. Manufaturado quer dizer que é feito à mão. Industrializado agora tem o quê? A introdução da máquina no setor produtivo. Então nós temos, veja aqui, ó, com a força animal, força humana, agora nós passamos agora para o quê? Barcos a vapor, né? Com a máquina a vapor, os trens a vapor, certo? E aqui é um TA mecânico, certo? Acoplado a uma máquina a vapor e aumentando a produtividade na fabricação de tecido. Certo? Pessoal, outra questão bastante importante é que o capitalismo, ele, para gerar o lucro, necessita dele explorar, não é, algo ou alguém. Por exemplo, o capitalismo, ele explora os recursos naturais, ou seja, o meio ambiente, e também explora as pessoas, certo? Por exemplo, na fase comercial, houve uma exploração dos recursos naturais, a retirada de vegetação, a retirada de ouro e de prata, e também havia uma exploração do trabalho, né, através do trabalho escravo. Com agora a fase do capitalismo industrial que nós estamos falando, também existe, pessoal, a exploração. Essa exploração não é, também se dá a exploração do meio ambiente e a exploração do trabalhador. Por exemplo, nós temos aqui trabalho assalariado e mais-valia. Então, o que é mais-valia? Por exemplo,
Já falei a vocês, né? Nós tínhamos a classe dos trabalhadores, que é chamada classe do proletariado, são os trabalhadores. Por exemplo, um trabalhador ele recebe um salário de R$ 1.000 mensais por mês, mas ele produz 2.500. Então a mais-valia dele, ou seja, sobrou 1.500. Essa mais-valia, esse 1.500, certo? Ele produz 2.500, mas só fica com 1.000. Esse 1.500 fica com quem? Com os burgueses, que é o dono dos meios de produção. Então, esse dinheiro a mais que ele produz e não recebe é chamado de mais, certo? Nós temos também, né, a doutrina do capitalismo industrial, são chamada doutrina do liberalismo. Suas características: livre ação das forças do mercado. Veja que na fase comercial, o mercantilismo, quem ditava as regras era o Estado. E agora não, quem dita as regras é o mercado. O Estado, os governantes não dita mais as regras, quem dita é o próprio mercado. Ele que estabelece preço, estabelece o que vai produzir. Livre concorrência, né? Todos estão livres para concorrer, para colocar seu negócio. Democracia representativa, agora nós temos o quê? Direito ao voto e escolher nossos governantes. Na fase comercial nós tínhamos reis, né, monarcas, e agora não, nós temos presidentes, nós temos deputados, nós temos senadores, e a riqueza gerada pela indústria. Essa é a doutrina do liberalismo. Para encerrar, nós temos uma questãozinha, né, certo? Uma questão de Enem sobre o sistema capitalista, analise as alternativas abaixo, destacando a alternativa correta, certo? A1. A propriedade pertence ao Estado? B. Só existe um partido, monopartidarismo. C. Só existe uma classe social? Não, né? A gente falou que a propriedade pertence ao quem? Propriedade privada, não ao Estado. Só existe um partido? Não. Só existe uma classe social? Não. Existe o proletariado e os burgueses. Fechado para a participação política, ou seja, ninguém possui o direito a votar? Não. Visa o lucro e a propriedade é privada? Pertence a uma pessoa, a um grupo de pessoas? Sim, com certeza a letra é, né? Visa o lucro, né? E a propriedade é privada. Então, letra E. E a questão número 2, assinale a alternativa que enumera as principais características do capitalismo. Então, nós temos propriedade privada, todas têm a propriedade privada, a B também, mas a C e a D, propriedade pública. E nós sabemos que característica do capitalismo é propriedade privada. Então, nós já matamos a C e a D não é. Então, vamos ficar com a A e a B. Propriedade privada dos meios de produção, certo, até agora. Economia de mercado, a B também tem, certo. Lei da oferta e da procura, certo. E a A diz proibição do lucro. E a B diz lucro. Nós falamos muito bem que o capitalismo, o objetivo principal dele é o quê? Lucro. Então, nós ficamos com a letra